É simplesmente impressionante, amigos, o que está acontecendo nos Estados Unidos. A prefeita de Washington, a capital do país, praticamente declarou guerra ao presidente, a Donald Trump. Donald Trump vinha se queixando dessa senhora que vocês estão vendo, a prefeita Muriel Bowser, desde a semana passada, desde sexta-feira, quando aconteceram os distúrbios mais violentos próximos à Casa Branca. Na segunda-feira, o presidente Trump disse que esta senhora recusava-se a passar informações colhidas pela guarda de Washington, pela guarda da cidade, junto aos manifestantes, para o serviço secreto que faz a segurança de Donald Trump na Casa Branca. Donald Trump havia se queixado abertamente de má vontade da prefeita. A prefeita chegou a decretar o toque de recolher no fim de semana, mas ninguém saiu para recolher ninguém. Outra observação do presidente Donald Trump. Ora, se for para decretar um toque de recolher, mas a guarda não for à rua e deixar os baderneiros e terroristas livres, não funciona, evidentemente, é só pro forma. Mas tudo isso de caso pensado por parte da prefeita, para mostrar exatamente o que está aparecendo. Eles não estão nem aí para a segurança do presidente Donald Trump. Mas, se não bastasse, hoje o Fox News deu agora em destaque, está dando agora em destaque uma matéria dizendo que 200 membros da Guarda Nacional de Utah que foram transferidos para Washington para ajudar na segurança da Casa Branca e da cidade foram simplesmente expulsos de hotéis da cidade por pressão da prefeita. A matéria diz que a Guarda Nacional de Utah confirmou na sexta-feira, hoje, que 200 membros do serviço estão sendo expulsos de hotéis da capital do país, quando a prefeita da capital, Muriel Bowser, entra em conflito com o presidente Trump sobre o tratamento dos protestos entre aspas, sobre o tratamento que os antifas poderiam receber na cidade, da malvadíssima Guarda Nacional de Utah. Bowser, que quer que todas as tropas que não pertençam à prefeitura, que não estejam sob o controle da cidade, saiam imediatamente, e culpou a realocação da Guarda Nacional de Utah por uma questão orçamentária e disse que a cidade não pagará pelas acomodações dos soldados, em meio aos protestos por injustiça social, disse ela, fez questão de lembrar, algumas das quais foram violentas. Ontem à noite fomos informados de que nossos membros do serviço seriam transferidos de seus quartos de hotéis, disse a Guarda Nacional de Utah em comunicado hoje, sexta-feira. O Major Jamie Thomas disse à Fox News que eles conseguiram outro hotel e acabaram mudando-se ainda hoje. Foi emocionante para os membros da Guarda Nacional de Utah testemunhar a dor, o sofrimento e a frustração em nossas comunidades em todo o país, acrescentou a Guarda Nacional. Essa guarda, a de Utah, diz a Fox News, tem apoiado as autoridades civis com a prioridade de proteger vidas, bem como preservar propriedades e infraestrutura crítica na capital dos Estados Unidos. A Guarda Nacional do Distrito de Colômbia disse que está trabalhando para resolver o problema depois que centenas de soldados estavam hospedados em um hotel perto do centro de Washington, posteriormente foram desalojados. Na sexta-feira, Bowser disse,
sexta-feira, Browser disse que as remoções estavam acima de uma questão orçamentária, dizendo que os moradores de Washington, D.C. não cobririam as contas do hotel. Isso é exagero, ela disse. É exagero pagar pela segurança. É claro que não tem nada de o problema nem de longe é de ordem econômica, é de ordem política mesmo. Queremos que a Casa Branca seja cercada, invadida e o presidente tirado de lá na base da delicadeza, é o que está nas entrelinhas. A esquerda, meus amigos, não tem limite, não tem a mais mínima vergonha. Não é esse o único caso vergonhoso hoje nos Estados Unidos. Lembram do prefeito de Nova York? O prefeito de Blasio alegou que os os terroristas lá de Nova York não tem nada a ver com o surpreendente aumento nessa semana do número de casos de Covid. Ele diz que isso não está ligado aos protestos de massa. Essa matéria também saiu agora na Fox News. Diz o seguinte: o prefeito da cidade de Nova York, Bill de Blasio, revelou hoje, na sexta-feira, um aumento de 75% nas hospitalizações por Covid desde ontem. Eu falei na semana, aumento de 75% de um dia para o outro. Perdão pela nossa falha. Mas rejeitou a sugestão de que a disseminação poderia ter sido causada por protestos maciços após a morte de George Floyd. Ele disse: eu realmente fico muito surpreso se isso poderia causar o aumento, disse ele. Seria uma surpresa para mim, porque esses meninos pobrezinhos estão todos bem, todos saudáveis. Eles querem apenas destruir a cidade, mas em relação à saúde está tudo bem. Isso é por minha conta. Disse de Blasio hoje sobre as manifestações prolongadas que ocorrem na Big Apple e as cidades do mundo todo. Concluiu ele: eu acho que temos muito mais chances nos próximos dias de ver se de fato uma manifestação pode causar algum aumento. Tirem os meninos da Antifa e coloquem pacatos cidadãos de verde, amarelo, bandeirinhas do Brasil, cachorrinhos poodles com camisinhas amarelas lá no lugar dos meninos da Antifa para ver se o discurso de de Blasio não muda na hora. Aliás, isso não é novidade nenhuma para nós. Aqui, os pacatos cidadãos que nunca quebraram uma janela, até mesmo nas maiores, as mais monstras das manifestações, são tidos e havidos como gente perigosa, que pode colocar a República abaixo. Já esses bons garotos que queimam bandeira, queimam casas, queimam carros, queimam comércios, casas comerciais, e queimam pessoas, esses nem sequer o Covid transmitem. Deixem-nos à vontade. É a hipocrisia da esquerda. Bem, acontece o seguinte, meus amigos. De Blasio, que não vê relação nenhuma com o estranho aumento de Covid depois da ação da Antifa, tem uma razão muito específica para isso. Sua própria filha está na linha de frente das ações terroristas pelos Estados Unidos. A filha do prefeito de Nova York, Bill de Blasio, foi presa em uma manifestação em Manhattan na noite de sábado do dia 30, segundo o jornal The New York Post. Ela participava de um ato em protesto pela morte de George Floyd por um policial branco, etc, etc.
Clara de Blasio, 25 anos, foi detida por volta das 22h30 ao bloquear o tráfego na Broadway e recusava-se a liberar a via. Manifestações vêm ocorrendo em várias cidades dos Estados Unidos, dizia o UOL. Pois é, nem o UOL pôde esconder que a filha de de Blasio era uma das terroristas envolvidas lá naquele tumulto na Broadway. Pois é, a esquerda, meus amigos, é ou não é absurdamente cara de pau? Eles não estão nem aí, não têm o mais mínimo compromisso com a verdade. E nós, por outro lado, qualquer coisinha que fizermos, oh, coitados de nós. Pois é. Provavelmente esse aumento de 75% no caso de Covid de ontem para hoje foi por conta das pessoas que estão em casa, amedrontadas com a baderna na rua, com o quebra-quebra, enfim, as queimadas, a violência, os gritos e assim por diante. Porque quem sabe, esse temor todo não transmitam ondas de energia, vibrações negativas e junto com elas os vírus aproveitem, surfando das casas onde os temerosos cidadãos estão para as ruas, para encontrar os pobrezinhos dos antifinhas. O fato é que a cada dia que passa nos fica mais claro, mais evidente que há um projeto articulado para, sim, a demolição total do Ocidente. Porque vejam que estranho esta onda global de violência e terror. Justo agora em que muitos países, muitas pessoas, países afora, já estavam se dando conta de que o Covid é, sim, uma gripe, e nem tão forte. Muita gente já sabe que o H1N1 é muito mais perigoso e letal que o Covid. A dengue também é mais letal que o Covid. E agora, em que as pessoas já se davam conta que era preciso abrir os comércios para que os países, os estados, os municípios não falissem e tratar o coronavírus como uma gripe a mais, eis que surge algo fora dos planos para quem pensava em retomar a normalidade da vida, aos pouquinhos. O sujeito que tinha medo de pegar o Covid agora tem medo de pegar um terrorista pela frente. Pois é, quando as indústrias, as empresas, os comércios já ensaiavam um retorno à normalidade, chamando seus funcionários, surge essa violência generalizada, surge esse terror generalizado. Ora, quem não enxerga que é uma segunda onda para fortalecer a primeira? A primeira já estava quase que sendo compreendida ou assimilada como uma entre tantas gripes ou uma entre tantas epidemias que passamos, mas poderia muito bem ser tratada com remedinhos quaisquer. Daí lutou-se muito contra a liberação de certos medicamentos baratos e acessíveis. Bem, mas o fato é que aquela força, aquele impacto pavoroso do Covid de alguns meses já não existe mais. A curva estava em descendência também no psicológico. E justamente aí surge essa inesperada violência global. Para que aquele esperançoso comerciantezinho ou aquele empresário ou aquele industrial que pensava em retomar a atividade normal, a produzir riquezas, bens e dar emprego, esse tenha que recuar novamente.
Trata-se, meus amigos, de um projeto muito bem articulado para pôr abaixo o Ocidente, mas leia-se também o cristianismo. Por um lado, a Igreja aceitou muito rapidamente fechar as portas, e agora aceitará também a violência como forma de expressão livre. Tudo isso para que haja um bolsão de misérias tão significativo no mundo que justifique uma revolução aos moldes da Revolução Russa em 1917. Eles produzirão a fome, como produziram no passado, para, em nome dos proletários, em nome dos miseráveis da terra, estabelecer uma nova ordem. Foi assim em 1917, será assim agora. Nós estamos muito próximos de uma União Republicana União Socialista das Repúblicas Globais. Não duvidem disso. E, em consequência, o fim das religiões. Porque não pensem que esta gente que está coordenando com muita antecedência, com planos estudados com muito tempo de antecedência, não estão também de olho em você, cristão. Junto com esta nova ordem virá também uma nova religião, mas para isso é preciso matar aquela tão cruel, aquela religião tão cruel que assistia os pobres no mundo e ligava os homens a Deus. A próxima religião que virá aí será a religião da barriga. Deus tenha piedade e misericórdia de nós, meus amigos. Os tempos chegaram. Até depois.